Capítulo 41 O Colosso de Ferro. O céu não é mais o mesmo. Pelo que vejo, alguém já passou por aqui. A frase ecoou com um timbre sarcástico. Star sentiu que um corpo estranho a penetrava, um corpo úmido, trepidante e macio. Quando abriu os olhos, estava de cabeça para baixo, a tanga aberta, os seios nus. Musda a segurava pelos calcanhares e a bolinava com a ponta da língua. Com o rosto enfiado em sua genitália, o monstro a lambia, babava e cuspia. Enojada, ela se agitou em resposta, mas a pegada era duríssima e, uma vez capturada, não havia como se libertar. Musda, ela saberia depois, fora um dos capitães de Metatron, um ser tão poderoso que era superado apenas por Ka, o Sol, o terceiro dos 3 pilares. Contava-se que ele enlouquecera após a Idade do Gelo, passando a agir por conta própria e se autoproclamando divindade. Musda e Ka não foram os únicos, entretanto, a sofrer tais delírios. Durante o período glacial, os sentinelas assumiram a tarefa de proteger os seres humanos e dar-lhes conforto e abrigo, e foram vistos como ídolos pela sociedade às quais ajudaram. Alguns incorporaram tão profundamente esse aspecto que não conseguiram abandonar seus seguidores após o degelo, nem suas funções como deuses. Isso, somado ao fato de que os arcanjos agora os caçavam, de que seus companheiros estavam morrendo, acabou por afetar-lhes a razão, fazendo-os agir como entidades lunáticas que subjugavam e oprimiam seus povos. Fazia milhões de anos, Metatron recrutara Musda entre os querubins. Então, chamado de Izael, ele era um proeminente membro da casta pertencente a uma estirpe conhecida como Erelim. Os Erelim são, até hoje, os guardiões das catedrais e dos palácios do quinto céu. E ao contrário dos Shedus, que têm a ferocidade aflorada, são famosos pela estatura, pela frieza e pela capacidade de permanecer séculos parados, vigiando determinado posto ou castelo. Talvez por ter inibido suas emoções no passado, ele as tenha extrapolado posteriormente, agora que não precisava mais responder a ninguém. Era o preço, o gozo e o prejuízo de descer a Haled, conforme aprenderam Ablon e Star em Shadair, e como também teriam aprendido os sentinelas séculos antes. Desde o dia em que chegaram à Terra, os asseclas de Metatron se empenharam em desenvolver certas técnicas e poderes singulares que só eles conheciam e que os ajudariam a governar o planeta. Musda
apesar de ter sido como Kali agraciado com o livre-arbítrio, era ainda e acima de tudo um querubim, um erelim, e na condição de vigia, aprendera a revestir sua pele de ferro, uma casca metálica que o tornava imbatível. Ishtar notara essa característica em particular e temia agora não conseguir derrotá-lo. Poderia cortá-lo com a vontade do céu, que afinal era uma lâmina sagrada, mas sem ela dificilmente o feriria. O cúspide Musda continuava a descer pelas coxas da fúria à medida que ele se deliciava com seus fluidos corpóreos. Após satisfazer-se oralmente, o ser a empurrou de costas no solo, deslizou as mãos até seus pulsos, prendeu-a pelo braço e ficou de cócoras, preparando-se para constrangê-la com seu enorme pênis metálico. Ei, soldadinha, guerreira, chega de dormir, vamos, acorde! Diga-me como vai explicar isso aos seus superiores. Como dirá aos arcanjos que perdeu a castidade? Um tanto vergonhoso para uma comandante, não acha? Simples. Eu direi que me violentou e nessas condições será uma medalha, não uma vergonha. Mentirosa! Mas eu gosto disso, sabe? A transgressão me excita. De qualquer maneira, não importa o que você dirá, sabe por quê? Agachou-se mais ainda. Bom, vou lhe contar um segredo. Mudei de ideia. Quando terminar o que tenho a fazer, eu a estrangularei. Desculpe se lhe dei falsas esperanças. De olhos saltados, o gigante curvou a lombar para se deitar sobre ela, mas, ao mudar de posição, seus dedos se moveram 1 milímetro. Ishtar não teria sido capaz de escapar mesmo assim, porém tivera o corpo untado de óleo pelas sacerdotisas, o que o tornava mais deslizante. Como que, por reflexo, ela retraiu os cotovelos e então seus punhos escorregaram. Era sua chance, sua única chance. Livre, ela não esperou a reação do inimigo, rolou por baixo dele e parou em pé às suas costas. Com toda a energia, deu um salto e esmurrou-lhe a nuca 1, 2, 3, 4, 5 vezes, mas seus golpes só produziram estalidos. Enfrentar Musda no combate cerrado provou ser uma estratégia ineficaz. O sentinela segurou-a pela cintura, rodou-a sobre a cabeça e a arremessou contra uma das estalagmites numa incrível demonstração de potência. A mulher anjo estatelou-se nas pedras, o chão balançou, a gruta inteira tremeu. O detestável ente de ferro se aproximou dela outra vez,
cruzou os braços em postura de superioridade e, com um riso jocoso, deixou que Star o atacasse como e onde quisesse. A Celeste o agrediu à vontade com socos, chutes, cotoveladas e encontrões, pulando de um lado para outro, sem, no entanto, conseguir machucá-lo. Inútil! O deus sob a montanha aprumou-se. Foi uma péssima ideia entrar aqui desarmada. Sei que todos os querubins têm armas místicas, pois já fui como vocês e também sei o que aconteceu no deserto. Sei da morte de Kotar e do seu combate contra o rastejante. Sim, as notícias correm rápido. E dito isso, ele a capturou novamente, apanhando-a pelos ombros e a trazendo para perto. Compreendo o que sente, garota. Prometi ser bom amante, mas esqueci as preliminares. Devia antes tê-la beijado. Sim, é do que as fêmeas gostam, não é? Forçou os lábios contra os dela. Beije-me! Quanto mais Star resistia, mais o colosso se entusiasmava. O monstro abriu-lhe a mandíbula à força e a beijou ferozmente. Sua língua grande e viscosa encheu-lhe a boca e, enfim, ela compreendeu que, na verdade, já sabia. Que o antigo Erelim não tinha o corpo inteiramente metálico, era apenas revestido de ferro. Com efeito, a tez funcionava como armadura, mas por dentro havia nervos, ossos e músculos como qualquer outro. Olhando-o com atenção, reparou que ele tinha dentes comuns, amarelados. Então, chegou a nuca para trás e o agrediu com uma cabeçada. E outra, mais uma, outra. Dolorido, espantado, o sentinela imediatamente alargou, cuspiu sangue, engoliu os incisivos tossiu, rosnou e escarrou. Star se afastou com uma cambalhota. O que é isso? Fingiu assombrar-se. Seu corpo não era inquebrável. Sua vaca! O deus enfiou o polegar nas gengivas, regurgitando agora os dentes molares. Vou matá-la! Vou matá-la! Sabe-se que o ódio produz efeitos imprevisíveis, às vezes benéficos, às vezes nocivos, especialmente quando associado à batalha. No caso de Muzda, o mesmo ódio que deveria energizá-lo, que deveria dar-lhe forças para esmagar a rival, acabou por cegá-lo. Descontrolado, o gigante passou a atacar a esmo, destroçando o que surgia à frente com golpes fortes, pesados, mas pouco precisos. Menor e mais ágil, Star escapava facilmente de suas garras, com uma sequência de desvios e esquivas ligeiros. E a cada falha, a cada soco frustrado, a ira do monstro crescia, o que só o tornava mais lento,
mais insano e desajeitado. Enfrente-me! O sentinela a provocou, ciente de que os anjos guerreiros não recuam quando desafiados. Enfrente-me! Pegou uma mesa de jantar e as uniu. Chutou um divã. Ataque-me! Só que, em vez de atacá-lo, Star fez algo que o deixaria ainda mais furioso. Deu meia volta e correu na direção dos túneis que cingiam o grande salão. Indignado, o colosso de ferro praguejou, grunhiu e disparou atrás dela, penetrando na escuridão das passagens cinzentas, prometendo a si mesmo que a encontraria. Era uma questão de honra. Afinal, ele já fora e ainda era um querubim. Capítulo 42 – Sólido como água. Musda pensou em voz alta. Sim, é um bom tempo. Eu a estuprarei por 100 anos, ou 200 talvez, e farei outras coisas piores. Murmurava o sentinela com um olhar de maníaco, vasculhando as frestas, os nichos, as reentrâncias, os corredores umbrosos. Onde está você, menininha? Enfrente-me! Ei, guerreira! Você mesma está me ouvindo? Mas tudo o que se escutava eram os ecos perdidos, as goteiras, o sopro do vento, até que o colosso captou a aura de Star, a essência angélica a qual ela ainda não sabia esconder e que denunciava a sua presença. Riu-se baixinho, depois urrou. Está por aí, não é? Salivando, Musda perseguiu seu rastro. Caminhou por quilômetros nas trevas, chegando a uma galeria estreita, parcialmente alagada, aberta pela erosão. Conforme acontecia naquelas montanhas, as nascentes ficavam nos picos, a água era gradualmente absorvida, escoava entre as pedras, ganhava velocidade dentro das grutas e despencava em jatos sobre o rio Lom. No final desse duto, enxergava-se um radiante ponto de luz combinado ao odor das plantas silvestres. Continuou avançando até onde terminava a passagem. Do buraco fluía uma cachoeira, traçando um fiapo branco rente à encosta, culminando em um estouro de respingos azuis 400 metros abaixo. Determinado a recapturar sua presa, o deus sob a montanha enfiou a cara através da ranhura, vislumbrou a queda d'água, o vapor espumante, as gotículas prismáticas, o sinuoso curso do Lom. Mas onde estava a Celeste? Para onde fora? Será que fugira? Não. Ainda podia sentir sua aura
suas pulsações muito próximas. Mas onde? Onde se escondera? Quando o segundo pilar rodou o pescoço, uma sombra se projetou sobre ele, uma sombra dourada, e houve um risco de prata e sangue. Muzda se moveu para o lado, mas ainda assim a vontade do céu trespassou-lhe a pele, varou-lhe a clavícula, ao passo que Ishtar o fustigava do alto. Pendurada no teto, a legionária o atraíra àquele túnel, porque fora lá que ocultara sua lâmina, tendo antes explorado o complexo por fora. Uma tocaia, um plano perfeito, que tinha tudo para dar certo. Mas o monstro se esquivou e ela errou o coração. Surpreso, ferido, o colo sangrando, os dentes rotos, Muzda perdeu o equilíbrio e desabou da catarata. Montada sobre ele, Ishtar caiu junto, tentando açoitá-lo ao mesmo tempo em que buscava um apoio que a poupasse do choque. Não o encontrou. O corpo de Muzda colidiu sobre as pedras. Parecia uma avalanche compacta, esmigalhando os seixos, despedaçando os calhaus, espalhando terra, água e barro em todos os sentidos e direções. O baque nem sequer o atordoou, graças à dureza da crosta metálica. Contudo, o embate nas cavernas, o jogo de gato e rato nos túneis e, mais exatamente, a suposta fuga de Ishtar o fadigaram sobremaneira. Irritava-o a perspectiva de ter sido enganado, de ter sido passado para trás, logo ele que era um deus, que vencera e humilhara todos os celestes que no passado tentaram destroná-lo sob as ordens do céu. Não era aceitável que alguém, fosse homem ou anjo, entrasse em seus domínios, ferisse-o e escapasse sem receber a punição adequada. Por isso, Ishtar deveria ser localizada e seria. Ishtar, a Fúria Dourada, Ishtar, subcomandante da Legião das Espadas, não tinha de forma alguma fugido. Jamais fugiria. Muzda ergueu-se, sentiu doer a omoplata. O talho provocado pela vontade do céu era fundo, mas não seria suficiente para matá-lo. Uma carpa agitou-se no rio. Silêncio. O vento trouxe uma flor, pétalas rubras de cerejeira. Silêncio. De repente, Ishtar veio à tona uns 30 metros ao longe. Trazia o sabre embainhado, preso ao cinturão, pronto para ser sacado. Sem a proteção da armadura, ela se machucara ao rolar a encosta, raspar os joelhos, os braços e os quadris, e estava também coberta de sangue. Munida da arma celeste, ela agora podia rasgá-lo, mas para isso teria de se aproximar dele, correndo um novo risco de ser capturada. Sua tola! O sentinela insultou. Os dois continuavam próximos à cachoeira, ela submersa até a cintura, ele até as panturrilhas. Crê realmente que esta espada poderá me matar? Não será a espada que o matará, serei eu. Que idiotice! Como? Para me acertar, você teria de dar uns passos adiante, expondo-se aos meus punhos. Fez uma pausa, durante a qual nenhum dos dois ousou se mexer.
Star colocou-se na posição exata para desferir o golpe e o colosso se pôs no ângulo perfeito para agarrá-la. Ah, já sei! O risco de prata! Escutei falar sobre ele! É a sua técnica principal, não é? Com a qual consegue deslocar o ar e atingir um inimigo à distância. Muito bom, excelente! Mas entenda, garotinha, você está perdida, derrotada, porque o ar simplesmente não é sólido bastante para me esfolar. Eu sei. Eis o motivo de eu tê-lo atraído para cá. Você, o quê? Ah, cachoeira! Ela explicou. Você está certo! O ar não tem a consistência necessária para afetar superfícies minerais. Por mais que eu me esforçasse, trata-se de um composto gasoso pouco denso e concentrado. Para que o risco de prata seja eficiente contra objetos tão duros, eu preciso deslocar partículas sólidas. Apertou o cabo da espada. Ou líquidas. O monstro gaguejou. Como? Disse. Naquele último segundo, é bem provável que Musda tenha descoberto a cilada, mas se o fez, não conseguiu evitá-la. Com o sentinela na mira, a mulher-anjo extraiu da bainha a vontade do céu, descrevendo o clássico semicírculo ascendente com o qual fatiara os apaques. Mas, dessa vez, por estar cercada por um ambiente aquático, lodoso, o gume da espada se prolongou em um disco resplandecente de água, terra e argila, que enfim encontrou seu destino. O leito se abriu. O solo trincou. Com o ruído de 1000 pedrinhas sendo atiradas, o filete dilacerou o gigante, separando-o desde os testículos ao cimo da testa, deixando à mostra seu bojo, os órgãos, os tecidos, os tendões e, é claro, sua extraordinária casca de ferro. A face esquerda tombou sobre o banco de areia, estilhaçou-se nos pedregulhos, e a outra caiu para trás, como um naco podre de melancia sujando de vermelho o sagrado rio Lon, impregnando as margens com um odor ferrugem. Um suspiro de alívio, de vitória. O Deus sob a montanha estava morto e a querubim esgotada. Os pulmões ardiam, o olhar era turvo, o coração saltitava. Star rastejou para a floresta. Nunca antes enfrentara um oponente tão forte, o que a fez refletir sobre os próximos adversários. Sobre K, que tinha a fama de ser ainda mais poderoso, e sobre o inigualável Metatron. Metatron. A Fúria confiava, sempre confiara, em seus talentos
e na persistência do Vingador. Mas, depois de batalhar contra Musda, ela entendeu o que Orion lhes dissera sobre a excelência dos sentinelas e a ameaça que representavam. Ela agora sabia que nunca poderiam derrotá-los. Não todos eles, que, por mais que tentassem, jamais superariam Metatron. Jamais.